Evangelho conforme João, capítulo 8, do verso 37 ao verso 47, diz assim o texto da palavra de Deus. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Vamos orar mais uma vez. Amado Senhor e Salvador, nós queremos exaltar o Teu nome, agradecer, ó Deus Santo, o privilégio de nos reunir nesta noite em Teu nome, a fim de mais uma vez exaltar a Tua majestade. Neste momento, Pai, em que a Tua palavra será pregada, nós rogamos que o Senhor, ó Deus, ilumine o nosso entendimento, a fim de compreendermos o texto sagrado para a Tua glória. Fala ao nosso coração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Meus irmãos, não são poucos aqueles que acham que simplesmente pelo fato de terem nascido em um lar cristão, estão automaticamente incluídos no número dos filhos de Deus. Indubitavelmente, nós sabemos que é um grande privilégio nascer num lar cristão. Há grandes benefícios para aqueles que nascem no lar pactual. Entretanto, o nascimento físico precisa vir acompanhado do nascimento espiritual. O homem precisa nascer da água e do Espírito, conforme o Senhor Jesus Cristo já disse lá no capítulo 3. E os judeus com quem Jesus está dialogando aqui no capítulo 8, estavam se orgulhando da sua descendência abraâmica, achando que espiritualmente estavam em melhor condição do que outros povos. Afinal de contas, eles nunca tinham sido escravos. Foi essa a réplica deles para Jesus, quando Jesus disse que aqueles que estão nele são verdadeiramente livres. Por mais que os judeus já tivessem experimentado o cativeiro lá no Egito, estivessem debaixo do jugo romano, espiritualmente falando, eles entendiam que por servir ao único Deus verdadeiro, eles nunca tinham sido escravos de ninguém, diferente das nações em redor, que eram escravos dos seus ídolos. Eles se enganavam a respeito da sua fé. E você viu no texto anterior que a fé genuína é aquela que se firma na verdade, que reconhece a sua antiga condição, coisa que os judeus não estavam fazendo, pois eles estavam dizendo que nunca tinham sido escravos de ninguém, a despeito de Jesus dizer: quem comete pecado é escravo
do pecado. Eles não se viam nesta condição. E a fé genuína é aquela que leva também à verdadeira liberdade. Somente em Jesus Cristo o homem pode ficar livre da pior escravidão, que é a escravidão do pecado. O texto que foi lido hoje, nesse texto Jesus deixa claro o engano destes que estão aqui se dizendo filhos de Abraão. E a partir deste texto, você também pode verificar se você é um filho de Abraão. Jesus coloca estes homens em xeque, e essa pergunta precisa ser feita a todo crente, já que nós entendemos que Abraão é o pai da fé. Você é um filho de Abraão? Quais são as características dos filhos de Abraão que aparecem aqui no texto? A primeira delas, os filhos de Abraão são aqueles que imitam as obras de Abraão. Veja que interessante, Jesus começa assentindo aqui com a afirmação dos judeus de que eles eram filhos de Abraão. Eles disseram: nós somos filhos de Abraão, nós nunca fomos escravos de ninguém, como é que você diz que nós vamos ser livres? Jesus vai assentir com esta verdade. Entretanto, é evidente que Jesus está falando aqui apenas em termos étnicos, e isso fica claro. Veja aí na parte A do versículo 37. Bem sei que sois descendência de Abraão. Vocês estão dizendo que são? Eu sei que vocês são. Eu sei que vocês descendem do patriarca. Mas depois deste assentimento primeiro, vem um contudo. Dê uma olhada aí no texto. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Jesus agora então vai contrastar a atitude destes que estão aqui se orgulhando e dizendo: nós somos descendência de Abraão, com aquilo que fez o próprio Abraão. E diante de atitudes tão diferentes, tão distintas, fica claro que estes homens que estão dizendo aqui, nós somos descendência de Abraão, tinham outro pai, como vai ser dito por Jesus no verso 38, veja aí. Eu falo das coisas que vi junto do meu pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. E agora o diálogo fica bastante interessante, porque Jesus, que se apresenta aqui como o Messias, está dizendo àqueles homens que se orgulham da sua descendência abraâmica: olha, nós temos pais bem distintos, nós temos pais bem diferentes. O que eu estou falando aqui, eu ouvi junto do meu pai. Vocês estão fazendo o que vocês viram junto do pai de vocês. Há uma distinção bem grande. E veja a expressão que é usada aqui. Eu falo das coisas que vi junto do meu pai. A ideia é de alguém que está bem próximo, em comunhão com o seu pai. A nossa tradução, ela perde um pouco o sentido, porque a construção final desta frase é semelhante. Ficaria mais ou menos o seguinte, a tradução: eu falo das coisas que vi junto do meu pai, vós, porém, fazeis o que vistes junto do vosso pai. O que implica a comunhão de Jesus com o seu pai, o pai que está no céu, e a comunhão dos judeus com este pai que Jesus não anunciou quem é ainda, mas que não é o pai que está no céu. Jesus está fazendo esta distinção. Jesus fala de acordo com o ensino que ele recebeu da parte do seu pai. Aqueles homens imitavam o pai deles. Ainda que Jesus não tenha dito claramente que eles não eram filhos de Abraão, pelo menos não espiritualmente, a distinção que Jesus faz entre o pai, o seu pai, e o pai dos judeus, deixa esses homens profundamente incomodados. Porque veja o que vai acontecer agora no verso 39. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Eles estão reafirmando
Porque eles vêm com essa conversa desde o início. Nós somos filhos de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Eu sei, etnicamente vocês são filhos de Abraão, mas vocês não imitam Abraão. Vocês imitam o pai de vocês, enquanto eu imito o meu pai. Eles falam, olha só, nós somos filhos de Abraão. Eles repetem. E isso então leva a esta declaração enfática destes homens. Eles estão irritados com as palavras de Jesus. E diante então desta afirmação destes homens, Jesus vai afirmar que se eles fossem mesmo o que eles diziam ser, se eles fossem mesmo filhos, espiritualmente falando, de Abraão, eles deveriam então imitar a Abraão. Veja o finalzinho do verso 39. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Jesus está dizendo, se vocês se afirmam filhos de Abraão, por que vocês estão imitando a um pai diferente? Por que vocês não estão fazendo o mesmo que fazia Abraão? Se você lembrar do livro de Gênesis, lá no capítulo 18, os versos 1 a 8, Moisés vai relatar a história de Abraão recebendo o Senhor e os seus anjos. E naquela ocasião, Abraão recebe o Senhor e os seus anjos de forma bastante cordial. Dê uma olhada lá, Gênesis capítulo 18. Abra, por favor, comigo. Se você olhar para o título que a Sociedade Bíblica colocou aí na Bíblia, ele ajuda na interpretação, nesse caso. O Senhor e 2 anjos aparecem a Abraão. Não foi uma visão só de anjos, mas o próprio Senhor Jesus Cristo pré-encarnado apareceu a Abraão. E veja o que acontece no verso 2. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Abraão recebeu com cordialidade e se prostrou diante do Senhor. E como é que você sabe que ele se prostrou diante do Senhor? Porque em qualquer outro lugar da Escritura, onde um homem se prostrou diante de um anjo, o anjo mandou levantar. Ele falou assim, não, eu sou seu conservo. Você precisa adorar a Deus. Deus é aquele que aceita a adoração. E isso está acontecendo aqui. Então, quando Jesus fala que aqueles homens deveriam imitar as obras de Abraão, ele está lembrando desta história, porque Abraão, diante do Senhor, se prostra. Estes homens estão diante da verdade, mas em vez de se dobrarem à verdade, eles querem matar o Senhor. Eles querem tirar a vida do Senhor Jesus Cristo. Estes homens estão bem distantes da atitude ou das atitudes de Abraão. Os verdadeiros filhos de Abraão, os filhos da fé, são aqueles que imitam as obras de Abraão, incluindo a fé do patriarca. O texto não vai falar diretamente da fé de Abraão aqui, mas veja no verso 56, é o texto da próxima semana. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Abraão esperava um redentor. Agora dê uma olhada em Romanos capítulo 4. A partir do verso 11 você tem assim: E Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve, quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de
todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas de fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Os judeus se orgulhavam do sinal, lembra? Da circuncisão. E o que Jesus está mostrando lá naquele texto é que de nada vale o sinal da circuncisão que não venha acompanhado de fé, como estava em Abraão. É o que Paulo está explicando aqui. Abraão é o pai daqueles que creem, sejam eles circuncisos, sejam eles incircuncisos. Os incircuncisos que creem, os circuncisos que creem. Estes são os filhos de Abraão. Vai em Gálatas, capítulo 3. E em Gálatas, capítulo 3, você tem uma afirmação ainda mais categórica. Verso de número 7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Um pouquinho mais à frente, verso 29. E se sois de Cristo, ele está falando aqui a crentes gentios, lembre-se disso. Se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então aqueles homens que estão lá confrontando Jesus Cristo, judeus, puro sangue, descendência étnica de Abraão, que estão dizendo, nós somos descendência de Abraão. Jesus diz, mas vocês não imitam seu pai. Logo, vocês não são verdadeiros filhos de Abraão. A obediência de Abraão provinha da sua fé no Redentor que viria. Então eu faço a minha pergunta do início. Você é um filho de Abraão? Você pertence à família da fé de Abraão? Você precisa olhar para o seu coração e entender. Se você confia, não nos seus méritos, mas nos méritos do Senhor Jesus Cristo. Se você confia, não nas suas obras, naquilo que você faz diante de Deus para ser salvo, mas naquilo que o Senhor Jesus Cristo fez de forma perfeita e plena, você pode dizer que é um filho de Abraão. E se você creu em Jesus e no poder do Espírito Santo, você tem buscado imitar as obras de Abraão, você pode ter certeza de que você é verdadeiramente um filho de Abraão, já que Paulo disse que os da fé é que são os filhos de Abraão. O Israel verdadeiro não é um Israel étnico, é o Israel espiritual. Entretanto, se você nasceu num lar cristão, o que eu já disse que é uma grande bênção, tal como era uma bênção nascer numa família de judeus, numa família do pacto, mas o seu relacionamento com Deus tem sido apenas nominal. Você se acostumou com a igreja, você vem desde pequenininho, você aprendeu a orar, você sabe o momento certo de dizer o amém, você conhece os cânticos, mas é um relacionamento externo. Você não teve o seu coração transformado. Se esse é o seu caso, você precisa se arrepender dos seus pecados, ainda que você tenha nascido num lar cristão. E você precisa abraçar o Redentor bendito, a fim de ser também o verdadeiro filho de Abraão. Não basta ter nascido em um lar pactual e ter recebido o batismo, sinal do pacto da nova aliança, tal como era a circuncisão, o sinal do pacto na antiga aliança. Porque, como diz Paulo aos judeus, a verdadeira circuncisão é do coração. E o verdadeiro batismo é o batismo do Espírito. A água é um símbolo daquilo que o Espírito fez na vida do crente. De modo que se o sinal não vem acompanhado de fé, não vale nada. Na verdade,
é um sinal que agora conta para a condenação de pessoas que tiveram um grande privilégio de nascer num lar cristão e estão se voltando para longe do Senhor Jesus Cristo. Não basta ter nascido em um lar cristão, é preciso demonstrar, por meio de suas obras, a fé que você professa ter. Então, cuidado para não se enganar a respeito da sua salvação, a respeito da sua situação. Porque há muitos irmãos que, a despeito de professar ser crentes, têm vivido como ímpios. É o caso destes homens aqui do texto. Eles estão orgulhosos, dizendo: nós somos filhos de Abraão, nós nunca fomos escravos de ninguém. E Jesus fala da verdadeira condição deles. Quem vive no pecado é escravo do pecado, é ímpio. E tem muita gente assim dentro das nossas igrejas. O que você percebe aqui nesse texto é que filhos precisam imitar aos seus pais. É claro, se eles têm pais piedosos. Mas aqui você tem Jesus imitando o seu pai celestial, os judeus imitando o seu pai segundo a carne. No caso dos filhos de Abraão, os da fé, eles são chamados a imitar o pai celestial. Veja, é essa a ordenança de Paulo aos Efésios. Dê uma olhada lá no capítulo 5. Capítulo 5 de Efésios, que é o capítulo em que Paulo vai falar da santificação. Ele inicia o capítulo lembrando da filiação, dizendo: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. É assim que são os verdadeiros filhos de Abraão. Não adianta então se dizer filho de Deus e viver imitando as obras do diabo, e viver seguindo os desejos da sua carne. Para os pais cristãos, para os pais aqui da nossa igreja, que querem criar os seus filhos no temor do Senhor, não apresente a seus filhos apenas a lei do Senhor. Ela é importante, como diz Paulo, ela é boa. O mandamento é santo, é justo e é bom. Mas a parte de Cristo, esse mandamento que é santo, justo e bom, só revela a condenação do homem, que não tem capacidade de cumpri-lo. E há muitos pais cristãos que apresentam a lei aos seus filhos, sem apresentar o Redentor. E muitos desses filhos têm sido levados ao desespero, porque eles sabem que não devem pecar, eles sabem que eles precisam obedecer à lei, eles aprendem desde criança, mas eles não têm capacidade de fazer isso sozinhos. E sem o Redentor, o que resta é o desespero. Então mostre a lei, e mostre aquele que cumpriu perfeitamente a lei, no qual precisamos depositar fé. Porque os filhos de Abraão são aqueles que depositam fé no Senhor Jesus Cristo. E aí sim, crendo em Jesus Cristo, eles imitarão as obras de Abraão. Eles serão parte do Israel de Deus. Os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que imitam as suas obras. Mas o texto mostra mais. O texto mostra que os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que têm a Deus como pai. Veja o restante do texto. Jesus disse que os judeus não poderiam ser filhos de Abraão, porque eles não imitavam as obras de Abraão. Jesus agora novamente afirma que eles tinham um pai diferente do pai dele. Veja aí o verso 41. Vós fazeis as obras do vosso pai. Jesus está insistindo. Jesus está mostrando, olha, temos pais distintos, temos pais diferentes. E eles estão dizendo, nós temos como pai Abraão. Para com essa história. O nosso pai é Abraão. Agora Jesus de novo diz, vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Eles imitavam a este pai, querendo matar o Senhor Jesus Cristo. Jesus ainda não foi explícito, dando nome a esse pai.
Jesus, por enquanto, está mostrando o que fazia o pai dos judeus e como os judeus estavam imitando o seu pai. E quando Jesus faz isso, eles mais uma vez reafirmam a sua filiação. Veja lá, verso 41. Nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Eles estão super irritados agora, porque Jesus está insistindo o tempo todo que eles não se parecem em nada com Abraão. Eles se parecem com outro pai. E o argumento dos judeus pretende ser um argumento forte. Ele está dizendo: não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Literalmente, a ideia do texto aqui é: nós não somos filhos de fornicação. O nosso pai é bem conhecido. Lembra, eles estão falando que eles são filhos de Abraão. O raciocínio deles é o seguinte: se nós não somos filhos de fornicação, se nós somos etnicamente descendência de Abraão, se o nosso pai é bem conhecido, e se Deus fez um pacto com Abraão, logo nós também somos filhos de Deus. Nós não somos bastardos. Mas há um pouco mais aqui, porque além de eles dizerem que eles não eram bastardos, eles parecem estar insinuando que Jesus era um bastardo. Como é que você percebe isso aqui no texto? Dê uma olhada no verso 48. Esse é o texto da semana que vem, mas eu quero adiantar só esse verso. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tem demônio? Quando Jesus terminar o argumento dele, os judeus vão olhar para Jesus e vão dizer o seguinte: está vendo? Você é um samaritano mesmo. Você é um endemoniado. Por acaso nós não temos razão em afirmar isso? Vamos entender o que está acontecendo aqui. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 23. Em Deuteronômio você tem várias leis dadas pelo Senhor, leis que regulavam a sociedade de Israel, o povo de Israel. E aqui no capítulo 23, se você olhar para o título aí do capítulo, dado pela sociedade bíblica, pessoas excluídas das Assembleias Santas. Veja o que diz o verso de número 1 e 2. Aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Veja o 2. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará nela. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor. Lembra do argumento? Nós não somos bastardos. Nós somos filhos de Abraão. Logo, nós somos filhos de Deus. Nós temos parte nesta Assembleia. Você é um samaritano. Não se pode questionar a nossa ascendência, já a sua não se sabe. E por que é isso? Porque a palavra que aparece lá no Antigo Testamento para bastardo, ela não aponta unicamente para um filho fora do casamento. Ela aponta também para filhos de uniões proibidas, como era o caso de samaritanos. Os samaritanos eram nada mais, nada menos do que judeus misturados. Então, quando um judeu casava com uma moabita, aquele filho era considerado um filho bastardo. Era assim que eles chamavam os filhos desse tipo de união. Então, o que eles estão falando aqui para Jesus pode explicar exatamente o xingamento deles no verso de número 48. Você é samaritano. Então, mais do que dizer que eles não eram bastardos, e por isso filhos de Deus, eles estão dizendo: olha, quanto a você nós não sabemos, mas a respeito de nós sabemos muito bem. Nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos de Deus. O que Jesus faz diante disso? Jesus contesta essa alegação.
Verso 42. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me haveríeis de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Nós temos um Pai que é Deus, e Jesus está dizendo: se isso fosse verdade, vocês me amariam. Vocês são mentirosos. Eu vim da parte de Deus. E a rejeição destes homens a Jesus aponta exatamente para a realidade. Eles não têm a Deus como Pai. Mas não só isso. Jesus afirma agora categoricamente quem era o Pai deles. Veja o verso 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus, que até então vinha simplesmente dizendo: olha, nós temos pais diferentes. Olha, o meu pai não é o pai de vocês. Vocês estão dizendo que vocês são filhos de Abraão, mas vocês estão imitando outro pai. Agora Jesus nomeia e diz: vocês são filhos do diabo. Vocês têm por pai o próprio diabo. E qual é a prova que Jesus tem para escancarar diante dos judeus de que eles eram filhos do diabo? Jesus está dizendo que ele imitava o pai dele, e que os judeus estavam imitando o pai deles. Como que eles imitavam o diabo? Primeiro, querendo matar a Jesus. Esses homens querem tirar a vida do Senhor Jesus Cristo. E o que Jesus está falando sobre o diabo? Veja, vocês querem satisfazer os desejos do pai de vocês, porque o pai de vocês foi homicida desde o princípio. Lembre de Gênesis. Por causa da tentação do diabo, toda a humanidade morreu. E não só isso. Quando você tem a maldição sendo direcionada à serpente, e Moisés vai dizer que da mulher iria nascer aquele que iria pisar a cabeça da serpente, Deus diz: eu vou colocar inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. Então logo depois nascem dois filhos, Caim e Abel. A inimizade está ali estabelecida. Caim mata Abel. Caim era um filho do diabo. Abel era um filho de Deus. Quem disse isso, pastor? O Novo Testamento. O Novo Testamento diz que Abel foi o primeiro crente. E João, quando escreve a sua epístola, vai ser bem claro com os irmãos, porque a palavra que ouvimos desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno, que era do diabo, e matou o seu irmão. E agora então Jesus está vinculando aqueles judeus que os estão rejeitando, que querem tirar a sua vida, e dizendo: vocês também são filhos do diabo. Porque do mesmo jeito que o diabo é homicida desde o princípio, vocês estão querendo satisfazer os desejos do diabo. Vocês querem tirar a minha vida. Vocês estão imitando o pai de vocês. Mas há um pouco mais. Ele vai dizer sobre o diabo: ele jamais se firmou na verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. E estes homens estão rejeitando a verdade. Lembra Jesus dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós nunca fomos escravos de ninguém, nós não precisamos disso não. Eles rejeitam a verdade. Eles imitavam o diabo, que era o pai deles.
E a verdade nua e crua, meus irmãos, é que aqueles que não dão ouvidos à verdade e que vivem na mentira, aqueles que não se rendem a Jesus Cristo, são vistos na Escritura como filhos do diabo. Essa declaração, ela causa estranheza, porque nós estamos acostumados com aquele ditado popular: eu também sou filho de Deus. Geralmente as pessoas usam esse ditado quando elas são excluídas de alguma coisa, não é isso? Então o pessoal está ali em cima comendo uma pizza, vem o atrasado: oh, deixa um pedacinho para mim aí, eu também sou filho de Deus. Então, todo mundo é filho de Deus. Jesus está dizendo que esses judeus não eram filhos de Deus. Jesus está dizendo que eles são filhos do diabo. E o que os categoriza como filhos do diabo é o fato de eles rejeitarem a Cristo. Qualquer um que rejeita Cristo está no mesmo grupo, porque não há outro grupo. Ou há filhos de Deus, ou há filhos do diabo. Essa é a realidade bíblica. Todo aquele que não crê na verdade de que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador bendito, o Redentor da igreja, todo aquele que não se prostra diante do Senhor Jesus Cristo, não é filho de Deus, é filho do diabo. E eu reafirmo, essas são palavras muito duras, mas são palavras do próprio Jesus Cristo. Essa declaração, uma das mais duras da Escritura, não está nos lábios de algum profeta ou de alguns dos apóstolos. Ela sai dos lábios do próprio Deus de amor. E elas revelam a verdade. E como eu disse, muitos se espantam com ela. Uma vez eu falei numa aula que eu estava dando que um dos problemas do casamento em julgo desigual, ou seja, do casamento de um crente com o não crente, é o fato de o pai do crente não se dar bem com o pai do incrédulo. Eles não se dão, as duas famílias não se bicam. Deus e o diabo têm famílias distintas, têm famílias diferentes. E uma irmã ficou horrorizada comigo por eu ter falado isso. Porque quando a gente fala em filho do diabo, o que vem na cabeça da pessoa? Vem um satanista, vem aquele pessoal que corta a língua, que toca rock para botar a língua para fora, que faz heavy metal. Tem nada a ver com o filho do diabo isso. Nada a ver. Principalmente porque a Escritura diz que o próprio diabo se transforma em anjo de luz para enganar, se possível, os próprios eleitos. O diabo não é feio como o pessoal pinta por aí. Mas por causa do entendimento popular, quando você fala que alguém que não é filho de Deus é filho do diabo, pensa-se que essa pessoa é terrível, é uma pessoa ruim, mas não é assim. Lembra que eu já citei Gênesis aqui. Caim era um filho do diabo, porque a Bíblia diz. Abel era um filho de Deus. Se você depois conferir na sua casa, você vai ver que é nessa linhagem, que são tidos como filhos do diabo, que se desenvolve a cultura. Caim é quem estabelece a primeira cidade. A linhagem de Caim, você tem pessoas trabalhadoras, que contribuíram muito com a cultura. Por exemplo, o inventor da harpa e da flauta era um filho de Caim, não era alguém que temia Deus. O início da pecuária, linhagem de Caim. O início da metalurgia, linhagem de Caim. Quando se fala, irmãos, em filhos do diabo, não pense em pessoas adoradoras do diabo, porque elas sequer sabem de quem elas são filhas. Quem conhece a Escritura sabe, mas eles sequer sabem. Eles levam a vida como todo homem longe de Cristo, para a glória de si mesmo, pensando no seu próprio prazer. É por isso que eles são filhos do diabo. Não é que eles são sempre os assassinos, eles são sempre más pessoas, de caráter terrível. Não é isso que a Bíblia diz. Então, quando a Bíblia fala que um filho de Deus não pode se unir com alguém que não é filho de Deus, não é por causa do caráter simplesmente, é por causa da filiação espiritual. Um se dobra diante do Senhor, o outro não.
São pessoas legais, muitas delas. Pessoas que contribuem com a sociedade, muitas delas. Mas o fim é o mesmo de todo filho do diabo. É a perdição. Porque para ir para o céu, é preciso ser filho de Deus, irmão de Jesus Cristo. Quem não é irmão de Jesus Cristo e não é filho de Deus, não tem parte no reino de Deus. Essa é a realidade da Escritura. E como é que você explica isso? A imagem de Deus no homem, irmãos. Mesmo o homem caído, permite que ele realize grandes coisas. O problema, eles nunca farão para a glória de Deus. E é por isso que eles precisam se converter, a fim de fazer todas as coisas para a glória de Deus. Quer eles comam, quer eles bebam, quer eles façam outra coisa qualquer. Então a condição espiritual é que está sendo discutida por Jesus aqui. É claro que muitos dos filhos do diabo são moralmente perversos. Mas não se engane, boa moral não é sinônimo de filiação a Deus. Porque muitos desses judeus que Jesus está tratando como filhos do diabo, estavam no templo, estavam levando sacrifícios, tinham suas famílias, muitos eram bons pais, muitos eram trabalhadores. Lembra da parábola de Jesus, do rico insensato? Homem trabalhador, pagavam seus impostos em dia, inclusive nas minúcias, davam o dízimo do entro e do... Pegavam a folhinha. Quanto que eu ganhei de folhinha? De tanto? 10% é para o Senhor. Eram justos. Perdidos. Perdidos. Os verdadeiros filhos de Abraão, o Israel, que é o Israel de Deus, é composto daqueles que creem em Jesus Cristo, seu irmão mais velho, e por meio de Jesus Cristo, somente por meio de Jesus Cristo, eles foram feitos filhos de Deus. E estes demonstram outra característica no texto, daqueles que são filhos de Abraão. Os filhos de Abraão são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Veja então o que vai acontecer. Depois que Jesus acusa os judeus de quererem tirar a sua vida, de querer matá-lo, ele disse o motivo disso. Dê uma olhada no verso 37, aí, na sua Bíblia. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me. Sabe por quê? Porque a minha palavra não está em vós. A minha palavra não está em vocês. Quando eles agiam, eles não agiam de acordo com a palavra de Deus, eles agiam de acordo com os seus corações. Eles agiam de acordo com este mundo caído. Eles agiam de acordo com esta cosmovisão perversa que se opõe a Deus. É por isso que quando Paulo fala de redenção em Romanos, ele diz aos filhos de Deus que agora eles precisam transformar-se pela renovação da mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque naturalmente o homem sem Cristo não age conforme a palavra. Eles queriam matar a Cristo. E a razão, eles não tinham a palavra de Deus. A despeito de ser descendência física de Abraão, eles não criam nas Escrituras como cria Abraão. Em vez da verdade que é a palavra de Deus, aqueles homens preferiram a mentira do diabo, que era seu pai. E a razão disso está expressa no verso 43. Dê uma olhada. Qual é a razão? Porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha voz. Quem não foi feito nova criatura, quem não teve o seu coração transformado pelo Senhor, quem não nasceu do alto, não tem condição de entender a palavra de Deus. Não é que eles não querem, eles não conseguem, eles não compreendem. Você pode falar na mesma língua deles e vai parecer outra língua.
Eles podem até entender a coerência das palavras, mas eles não creem na mensagem. Jay Adams, ele usa um exemplo que eu acho extraordinário a respeito disso. Nós estamos aqui, né, nessa noite, estamos ouvindo o sermão, não tem nada nos atrapalhando, mas há muitas rádios passando aqui no nosso meio. Muitas. Os sinais, as ondas de rádio estão aqui. Você não consegue ver, você não consegue tocar, elas não estão aqui e vocês não conseguem ouvir. Sabe por quê? Porque você não tem o aparelhinho que decodifica a onda. Por mais que ela passe aqui, você não compreende, você não ouve. Assim é o incrédulo. Ele não tem esse aparelhinho para ouvir a palavra. Sabe qual é o aparelhinho? É o novo coração, que é dado por Deus. Somente quem tem um novo coração é que consegue compreender a palavra do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que Paulo afirma aos coríntios que para aqueles que se perdem, para aqueles que estão longe do Senhor, a palavra de Deus é loucura. A verdade, novamente dita nesse texto, é que o homem natural não tem condições de reconhecer a verdade. Ele sempre preferirá a mentira. Então, se você crê em Jesus, se você reconhece a verdade, o mérito não é seu, o mérito é da graça de Deus que deu a você um novo coração e capacidade para compreender a palavra do Senhor, porque um dia você esteve na mesma condição destes homens. Paulo diz aos Efésios que todos nós éramos por natureza filhos da ira. Todo homem sem Cristo é por natureza filho da ira. É em Cristo que você ganha o poder de ser filho de Deus. Quando você se dobra à verdade, porque Deus deu a você um novo coração. E essa realidade fica ainda mais clara nos versos seguintes. Veja o verso 45. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem tem compromisso com a mentira, sendo filho do pai da mentira, vai recusar a verdade. Vocês não têm condição. É por isso que quando eu falo a verdade, vocês rejeitam. Vocês estão agindo segundo o coração de vocês, segundo o pai de vocês. Então lembre que Jesus está falando aqui de coisas espirituais, ok? A verdade dita por Cristo aqui tem a ver com a verdade para a salvação. Jesus não está dizendo que ímpios não têm capacidade intelectual. Eles conhecem verdades. Eles conhecem verdades físicas, matemáticas. Verdades que muitos crentes não têm ideia. E que quando ouvem, falam assim, que bicho é esse? Mas eles não têm condição de discernir a Cristo, de reconhecê-lo como Deus, de se dobrar diante dele. Por mais capacitado intelectualmente que seja um homem, sem Cristo, ele não dá ouvidos à verdade do Evangelho. Eles nunca serão salvos sozinhos, a não ser que Deus venha ao seu encontro e lhes dê um novo coração. Veja então o verso 46. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? O que está por trás dessa fala de Jesus, meus irmãos? É a mesma questão de João 8,13. Volte aí em João 8,13. Lá em João 8,13, então lhes objetaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Estes homens estavam dizendo ao Senhor exatamente isso. Você está falando a respeito de você mesmo. O seu testemunho é uma mentira. E Jesus está dizendo o seguinte: prova então que é uma mentira. Prova.
qual de vocês me convence de pecado? O pecado aqui é a mentira. E Jesus está mostrando, vocês não creem em mim, não é porque eu estou dando testemunho de mim, vocês não creem em mim porque vocês não têm condição. Sabe por que vocês não creem? Veja o verso 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Jesus está dizendo, a razão é outra. Vocês estão dizendo que não creem em mim, porque eu estou dando testemunho de mim, meu testemunho é verdadeiro. Tentem aí provar que eu sou um mentiroso. E se vocês não conseguem provar que eu sou um mentiroso, por que vocês não creem em mim? Sabe por quê? Porque vocês não são de Deus. Porque quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Jesus vai repetir isso mais à frente, quando ele falar das ovelhas dele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Vocês não ouvem a minha voz, porque vocês não são das minhas ovelhas. Em João, Jesus está deixando distintos dois grupos, porque desde o Éden, desde que Deus amaldiçoou a serpente, está estabelecida a grande verdade, que há dois grupos de pessoas: os eleitos de Deus, os réprobos, os que amam a Deus, os que não amam a Deus, a linhagem da mulher, a linhagem da serpente. Não há meio termo, não há filhos bastardos, filhos de Deus, filhos do diabo. E isso está claro aqui no texto de Jesus Cristo. Os que são de Deus, os eleitos de Deus, ouvirão as palavras de Deus. Quem não é eleito de Deus, nunca vai ouvir. Nunca. O pano de fundo da fala de Jesus é um só: a eleição da graça. A salvação pertence ao Senhor. Ele salva quem Ele quer salvar. O Filho vivifica a quem Ele quer vivificar. Então, crentes verdadeiros, verdadeiros filhos de Abraão, são aqueles que dão ouvidos à palavra de Deus. Você pode aferir se você creu de verdade, pensando nestes termos. Porque como crente você é chamado a se dobrar à verdade da palavra, ainda que a verdade contradiga os seus interesses, porque às vezes assim acontece. Nós temos desejos, vontades, olhamos para a Escritura e ela fala o contrário do que fala o meu coração. Eu rejeito o meu coração. Eu não dou ouvidos ao meu coração. Eu nego a mim mesmo. Eu me dobro à verdade do Evangelho. Aqueles que estão fora da fé, ímpios, estes sempre vão ouvir os desejos da sua carne, sempre irão rejeitar a palavra. Agora, mesmo você como crente, por vezes, vai acabar ignorando e rejeitando a palavra de Deus por algum tempo. Vai querer seguir o seu próprio coração. É por isso que é preciso o tempo todo sondar o coração e se arrepender de pecados. Mas Jesus não está falando aqui de uma rejeição pontual, de alguém que é crente e que cede ao engano do pecado e que peca. Ele está falando de pessoas que vivem pecando. Foi isso que ele afirmou para os judeus. Quem vive pecando é escravo do pecado. Então, se você crê na palavra e obedece, por vezes você peca rejeitando a palavra, arrependa-se. Busque no Senhor perdão para os seus pecados. Meus irmãos, os judeus desse texto, a despeito de serem descendentes físicos, étnicos de Abraão, não eram verdadeiros filhos de Abraão. Porque os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que imitam as obras de Abraão, são aqueles que têm a Deus como Pai, são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Aqueles homens não receberam a Jesus em quem Abraão esperava. Eles eram filhos do diabo porque
além de rejeitarem a verdade que é o Senhor Jesus Cristo, como fez também o diabo, eles também queriam matar ao Senhor Jesus Cristo. Eles eram incapazes de ouvir a voz do Redentor. Curiosamente, quando João Batista pregava a respeito de Jesus, nesse momento da história, João Batista já morreu. Mas antes de Jesus começar o seu ministério, João Batista vinha exortando os judeus a se arrependerem. E muitos corriam até João Batista para receberem o batismo de João. E João era bem duro com eles. E uma das falas de João era a seguinte: não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. João Batista confrontou o mesmo orgulho que Jesus está confrontando aqui. Isso quer dizer que se você hoje é um crente em Jesus Cristo, você não é pedra, mas você tinha um coração de pedra. E você também estava alheio a Cristo. Mas o Deus que de pedras pode suscitar filhos a Abraão, transformou o seu coração de pedra em um coração de carne, para que você pudesse crer, para que você pudesse fazer parte do Israel de Deus, dos verdadeiros filhos de Abraão. Sendo assim, imite as obras de Abraão, o pai da fé. Honre a Deus como honrou Abraão. Honre o Deus e Pai de Abraão, que é também o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, nosso irmão mais velho. E peça ao Senhor que o Espírito Santo mantenha os seus ouvidos bem abertos, a fim de que você sempre ouça, a fim de que você sempre pratique a palavra de Deus, para a glória do seu Redentor.